Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que nos encontramos aqui mais uma vez nesta página virtual, neste grupo espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, acerca de valorização da vida. Neste Setembro Amarelo, aqui nos encontramos mais uma vez para juntos conversarmos acerca de vida, valorização da vida, sim, respeitemos a vida, sigamos adiante, apesar das dificuldades, é preciso seguir sempre adiante, conforme nos orientam os espíritos amigos. E hoje agradecemos mais uma vez a Deus, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este Pai que nos oferta constantemente oportunidades infinitas para a nossa transformação. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória, e não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. E quero aqui abraçar fraternalmente a nossa irmã Deise Moraes, lá de Brasília, que aqui se faz presente mais uma vez, para juntos, mais uma vez, refletirmos acerca da valorização da vida. Você continua a viver, você continuará vivendo, porque você é imortal. Todos nós, essência divina, não deixaremos de existir jamais. A vida continua, e a vida após esta vida no corpo físico é o resultado da vida que você está vivendo e vivenciando aqui neste momento. Então hoje aqui nos encontramos e é um motivo de satisfação maior, porque hoje iremos concluir o estudo sequencial dos 20 capítulos do livro Atenção, livro de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. Então hoje estudaremos o capítulo de número 20, encerrando mais um estudo, mais um livro de Chico Xavier e Emmanuel. Então é motivo de satisfação enorme ter a permissão da espiritualidade superior, a permissão de Deus para concluirmos mais um estudo. E hoje, o capítulo número 20, que usaremos como base para as nossas reflexões, tem como título Confia, Serve e Segue. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que é preciso confiar constantemente, servir também constantemente e seguir adiante sempre. Mas antes de começarmos aqui as reflexões com base neste último capítulo do livro Atenção, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. São mensagens curtas, mas com ensinamentos profundos, conforme nós encontramos aqui no capítulo de número 40, que é a mensagem que faremos a leitura e a reflexão neste momento. Então, a mensagem que está contida no capítulo 40 deste livro Vigiai e Orai tem como título Previne-te. Então, aqui, irmão José nos fala acerca da prevenção e diz da seguinte maneira: não te exponhas ao perigo da tentação. Então, aqui ele nos chama a atenção para que nós nos esforcemos constantemente para não nos expormos ao perigo da tentação. E ainda, ele nos diz: ainda não te conheces
o suficiente para saberes se resistirás. Então aqui ele nos diz que é preciso nós termos constantemente este cuidado de não nos expormos à tentação, porque ainda nós não nos conhecemos. Nós não nos conhecendo, neste caso não nos conhecendo, nós não temos a certeza se resistiremos às chamadas tentações. E ainda ele diz, foge de tudo que te seja capaz, tudo que te seja capaz de induzir o pensamento para o mal. Então, em não nos conhecendo, não sabendo que realmente nós resistiremos, então é preciso fugir de tudo aquilo que seja capaz de induzir o pensamento para o mal. E ainda, imagens exteriores criam clichês mentais. Então, imagens exteriores vão criando esses clichês mentais e vai chegar um momento em que não iremos resistir, conforme nos fala irmão José. E ainda ele acrescenta, não alimentes a imaginação doentia, acalentando desejos infelizes. Não alimentes a imaginação doentia, acalentando desejos infelizes. Quem cede o pouco acabará por ceder muito. Então aqui, à medida que for acalentando e alimentando a imaginação doentia, acalentando esses desejos infelizes, sem sombra de dúvida que acabaremos cedendo, conforme ele diz aqui, cedendo um pouco e depois cedendo um tanto mais. E ainda ele diz que tudo começa na primeira vez. Se te reconheces de vontade débil, afasta-te das pessoas que possam influenciar-te negativamente. Então, se você já se conhece o suficiente para, pelo menos, ter noção da sua debilidade, é preciso que você, é preciso que eu, é preciso que cada um de nós tenhamos o cuidado e nos afastemos das pessoas que possam nos influenciar negativamente. E aí ele encerra dizendo o seguinte: não as escutes em excesso, ou seja, não escute essas pessoas que possam te influenciar negativamente, não as escute em excesso, porque quem se demora ouvindo conversas inconvenientes acaba por deixar-se sugestionar. Então, quem se demora ouvindo conversas inconvenientes acaba por deixar-se sugestionar. Então, é preciso, conforme nos fala irmão José, no título deste capítulo, é preciso prevenção constantemente. É preciso, como nós ainda não nos conhecemos, principalmente em relação às nossas debilidades morais, às nossas fraquezas, é preciso esta prevenção constantemente para que não venhamos cair tantas e tantas outras vezes. Então aí fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel, neste último capítulo do livro Atenção. E mais uma vez agradeço a presença de todos e todas, estes irmãos e irmãs que nos acompanharam nestes 21 estudos, já que hoje estamos concluindo, e são 21 estudos, incluindo o prefácio da obra. Então, muitos de vocês nos acompanharam em todos esses estudos. Tem aqui hoje, que já cumprimentei a nossa irmã Deise, lá de Brasília, a nossa irmã Vilma Guimarães. Também abraço aqui fraternalmente e agradeço pela presença e leve meu abraço fraternal e de imensa gratidão aos seus meninos, os seus alunos, que todos possam receber o meu abraço de gratidão por sempre estar nos acompanhando, sempre estar estudando juntos conosco estes ensinamentos maravilhosos. Então, aqui no capítulo número 20 do livro Atenção, Emmanuel nos fala sobre confiança, nos fala sobre
a necessidade que temos de constantemente servir e também a necessidade que temos de nos esforçarmos para seguirmos constantemente adiante. Confia, serve e segue. Então, Emmanuel começa nos dizendo o seguinte sobre esta valorização da vida. Vida sim, suicídio jamais. Você continua vivendo, você continuará vivendo, você é imortal. A essência divina, tudo que Deus criou, jamais morre, apenas se transforma. Então, Emmanuel diz da seguinte maneira: o claro nas fileiras. Então, aqui ele falando acerca da morte do corpo físico, que quando acontece, principalmente ali junto conosco, aquelas pessoas que estavam ombreando conosco as tarefas, quando elas não mais se encontram aqui no corpo físico, sem sombra de dúvida que fica aquele claro nas fileiras. E ainda ele diz a saudade na marcha, além do claro nas fileiras, ou seja, aquela falta daquela pessoa fisicamente falando, ali naquele local onde ela esteve por tanto tempo, às vezes anos, décadas, vai ficar uma saudade na marcha. E ele acrescenta que na jornada redentora da fé, monte acima, no encalço da meta, vislumbrada pelo ideal, sofres a separação dos companheiros queridos, como se trouxesse o coração traumatizado por dolorosa cirurgia. Então aqui ele nos fala acerca da nossa caminhada, que nessa jornada redentora da fé, monte acima, rumo à iluminação espiritual, neste vislumbrar do nosso ideal de iluminação, nós vamos constantemente sofrendo a separação dos companheiros queridos, como se nós trouxéssemos o coração traumatizado por dolorosa cirurgia. E um dia também outros companheiros sentirão, da mesma forma que hoje sentimos a falta de alguns, eles sentirão a nossa falta. Porque um dia soará, simbolicamente falando, a campainha ou a sirene nos chamando de volta para casa. Um dia, nesse trem da vida, nós chegaremos na estação em que deveremos descer deste trem e retornarmos para casa. E aí Emmanuel acrescenta da seguinte maneira: almejarias seguir à frente com todos aqueles que abraçaste nas horas primeiras da confiança, quando a renovação amanhecia nas paisagens mais íntimas de tua alma. Entretanto, à medida que avançam os ponteiros do relógio da experiência, fitas com mais sofrimento e mais espanto, quantos te dizem adeus, no rumo de realizações outras, às vezes, como se houvessem perdido a bússola que lhes norteava a existência. Então, muitas dessas separações, conforme ele nos chama a atenção aqui, nesta caminhada, muitas dessas separações acontecem por novas escolhas, onde aqueles companheiros que iniciaram a tarefa, que iniciaram a marcha conosco, chega um determinado momento da vida que eles fazem outras escolhas neste avançar dos ponteiros do relógio e vão para outros ambientes, para outras cidades, para outros estados, para outros países, darem continuidade às suas tarefas. E sem sombra de dúvida, é preciso seguir adiante, mesmo saudosos, seja por meio desta separação, aqui mesmo no plano físico, seja devido à separação relativamente ao retorno à pátria espiritual, através da morte do corpo físico, mas precisamos seguir adiante,
neste processo de caminhada rumo à nossa iluminação. E aí, na sequência, Emmanuel ainda nos lembra: continuas, mesmo com o coração saudoso, mesmo com o coração chagado devido à saudade, pela separação e devido à separação, continuas trilha adiante, imaginando carrear aflitivas lesões ocultas. No entanto, é forçoso regeneres os próprios sentimentos nas fontes da compreensão, a fim de que te certifiques de que o amor não desapareceu. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que o amor jamais desaparecerá, seja naquela separação, aqui mesmo no plano físico, devido a essas mudanças de rumo, aqui na nossa trajetória, mudança de cidades, de endereço, de país, de cidades e assim sucessivamente, mas aqueles que já aprenderam a amar jamais se separarão, porque esses laços de amor jamais serão rompidos. É por isso que ele nos fala que é preciso continuar trilha adiante, mesmo com essas aflitivas lesões ocultas, mas, no entanto, é forçoso regeneres os próprios sentimentos nas fontes da compreensão. É preciso compreender as escolhas, mesmo que você não aceite, mas é preciso compreender a fim de que te certifiques de que o amor não desapareceu. E aí ele acrescenta: lembra-te de que nos caminhos da evolução e da vida, cada viajor transporta consigo necessidades e encargos diferentes. Então, cada um de nós, na condição de viajores aqui da vida, cada um transportamos conosco necessidades e encargos diferentes. Não podemos exigir dos outros que eles permaneçam conosco. Não podemos obrigar, porque eles têm necessidades diferentes das nossas. Então, cada um possui necessidades e encargos diferentes, conquanto se identifiquem todos no mesmo objetivo por atingir. Todos nós temos o mesmo objetivo a atingir, que é a iluminação, o esclarecimento, mas por caminhos diversos, por caminhos diferentes, porque cada um tem necessidades e encargos diferentes. E aí ele diz que esse é induzido a recolher alguém que permanece à distância. Outro deve buscar determinada afeição pela qual se responsabiliza. Aquele outro precisa afastar-se temporariamente do grupo para resgatar certa conta, a fim de prosseguir mais tarde, estrada fora, sem qualquer conflito de consciência. Então aqui ele faz essas referências, essas citações, que esse é induzido a recolher alguém, outro deve buscar determinada afeição, aquele outro precisa afastar-se temporariamente para resgatar certa conta, ou seja, cada um cumprindo as suas tarefas, cumprindo com as suas responsabilidades, necessidades, encargos diferentes. Temos ainda, diz Emmanuel, temos ainda os que se fatigaram, temos ainda aqueles que ficaram cansados do trabalho e exigem a pausa do descanso. Então, tem muitos companheiros de jornada, muitos de nós que ficamos fatigados da luta, fatigados da caminhada ou na caminhada, no trabalho, e exigimos a pausa do descanso. Os que adoeceram do ponto de vista espiritual e requisitam hospitalização na retaguarda, e outros que foram chamados por ordem do plano superior ao desempenho de tarefas cujas finalidades não nos é dado de pronto perceber. Então muitos foram chamados pelo plano superior
para outras tarefas. E em muitas situações, eles deixam o corpo físico, retornam ao plano espiritual para a execução dessas tarefas. Ou mesmo aqui no plano físico, nós poderíamos, cada um de nós, de acordo com as nossas capacidades, sermos convidados pelo plano superior para irmos para outros locais, para a execução de outras tarefas. Então aqui, conforme nos fala Emmanuel, esses que ficaram fatigados, que tiveram que parar um pouco para repouso, aqueles que adoeceram, requisitaram hospitalização, e esses outros que foram chamados para trabalhos diferentes, seja aqui no plano físico ou no plano espiritual. Não mentalizes, acrescenta Emmanuel, mesmo assim, não mentalizes decepções, deserções, desenganos e desencantos. Não importa o que aconteça, ou o que aconteceu, ou o que venha a acontecer, não mentalizes decepções, deserções, desenganos e desencantos. É preciso confiar. É preciso confiar, conforme nos fala Emmanuel, aqui no título do capítulo, é preciso confiar, servir e seguir sempre adiante, sem decepções, sem deserções, sem desenganos, sem desencantos. Abençoa a todos os companheiros de serviço e de esperança que assumem posição diversa da tua e afervora-te para que, cada vez mais, na execução da tarefa que a fé te reservou, reconhecendo que a divina providência a todos nos enxerga e acompanha, sem desamparar a nenhum de nós. Então aqui ele nos chama a atenção de uma forma belíssima, que é preciso abençoar os companheiros de serviço e de esperança que assumem posição diversa da tua, e é preciso afervorar cada vez mais na execução da tarefa, seja realizar a tarefa com fé, com fervor, a tarefa que nos foi reservada no campo da fé, reconhecendo. É preciso que reconheçamos que a divina providência a todos nos enxerga e acompanha sem desamparar a nenhum de nós. Não estamos em momento algum em desamparo. Deus não desampara nenhuma das suas criaturas. E aí Emmanuel encerra estas reflexões e este livro belíssimo da seguinte maneira: além de realizar as nossas tarefas no campo da fé com fervor, com esperança, tendo essa certeza e reconhecendo que a providência divina a ninguém desampara, é preciso confiar, diz Emmanuel, e confia, serve e segue para diante. Confia, serve e segue para diante, oferecendo aos outros o melhor de ti mesmo e doando à vida o melhor que possas, porque um dia todos nos reuniremos no país da perfeita fraternidade, sem lágrimas da consciência e sem angústias da morte, nas eternas alegrias do amor de Deus. Então é preciso ter essa certeza, esta confiança, certeza. É preciso confiar, conforme ele nos diz aqui, é preciso confiar, servir e seguir adiante, oferecendo sempre aos outros o melhor de nós mesmos e doando a melhor ou o melhor que nós possamos, porque um dia todos nos reuniremos no país da perfeita fraternidade, sem nenhuma lágrima de consciência culpada e também sem angústia da morte, nas eternas alegrias do amor de Deus. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e seguirmos adiante, sempre confiantes, sempre servindo,
e, conforme ele nos fala aqui e em outros pontos de reflexões, seguindo sempre para a luz, seguindo sempre para o alto, para a frente e para o alto, nesse sentido de iluminação interior, iluminação íntima ou iluminação espiritual. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que nos acompanharam durante os estudos, as reflexões humildes e singelas deste livro Atenção. Então, aqui hoje encerramos o estudo deste livro e nos nossos próximos encontros retomaremos os estudos que estávamos fazendo de outras obras e, na medida do possível, iremos iniciando outros estudos, outras reflexões, conforme a permissão e graça de Deus. Paz aos nossos corações e, mais uma vez, Jesus conosco sempre e muito obrigado. Abraço fraternal a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada. Até breve, até muito breve, quando aqui pretendemos voltar a nos reunir para darmos continuidade a estas reflexões, valorizando a vida sempre.